No programa de hoje, passaremos alguns vídeos sobre a educação na Constituição, fiscalizando políticas públicas e o que é poder legislativo. Essa é a Bia. Depois de muito empenho e dedicação, ela conseguiu se formar na universidade. Seus pais estão emocionados com essa conquista. Eles nunca concluíram os estudos. Porém, um fato quase mudou essa história. Bia ainda estava no ensino fundamental quando seus pais foram procurar emprego em uma outra cidade. O que parecia ser um novo começo para a família se tornou um período de dificuldades. Bia precisava voltar aos estudos. Assim, seus pais foram procurar uma nova escola para ela. Porém, tiveram uma triste surpresa. A única escola pública disponível não tinha vagas. Seus pais ficaram muito preocupados. Eles não tinham dinheiro para pagar um colégio privado e não queriam que Bia interrompesse seus estudos. Eles não sabiam o que fazer. Um dia, ao chegar no seu novo trabalho, o pai da Bia contou a situação para Pedro, o dono da farmácia. Depois de ouvir a história, Pedro o aconselhou a ir às autoridades competentes e exigir uma vaga para a menina. A educação é uma obrigação do Estado. Foi assim que Bia conseguiu sua vaga na nova escola e voltar aos estudos. Bia só chegou à universidade porque desde bebê, quando ficava em uma creche, até se formar no ensino superior, sempre estudou em escolas públicas e gratuitas. Seus pais não tiveram a mesma sorte. Eles largaram a escola no ensino médio. Por que Bia teve mais oportunidades que seus pais? O que possibilitou essas mudanças? A Constituição de 88. Quer ver? Bia concluiu todo o ensino básico e o superior em instituições públicas e gratuitas, porque essa foi uma das principais inovações trazidas pela Constituição de 88. A vaga na nova escola também foi a nossa lei maior que garantiu esse direito. E mesmo com a mudança, Bia continuou a estudar assuntos iguais aos que aprendia na escola antiga. Outra novidade: desde 1934, o direito à educação aparece em nossas constituições. Ainda existem obstáculos para melhores resultados, porém, esse direito vem sendo aperfeiçoado ao longo dos tempos. Na atual Constituição, a educação ganhou força e alcance, inclusive em áreas voltadas para os serviços do Estado. Um bom exemplo disso são as escolas de governo, criadas para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, onde também são desenvolvidos programas de educação para a cidadania, voltados para o público em geral. Todas essas novidades são relacionadas aos objetivos da educação, definidos pela nossa lei maior: desenvolver o indivíduo, mas também desenvolver o coletivo, o social. Hoje os pais da Bia voltaram a estudar, pois a Constituição de 88 também garante ensino gratuito para os adultos que não puderam frequentar a escola na idade própria. Sempre é tempo de aprender, né? Samuel quer ser vereador e por isso está aprendendo tudo o que diz respeito ao trabalho que esse político faz. Ô Samuel, o que você tanto procura aí? Eu tô fiscalizando minha cidade. Isso aí, muito bem. Fiscalizar o prefeito e a administração municipal é um dos papéis mais significativos da Câmara de Vereadores. Ao legislar, a Câmara Municipal cria, altera e revoga leis que orientam a vida na cidade. Mas fiscalizar também é uma função legislativa e ela é imprescindível para que saibamos se a lei está ou não sendo cumprida. Para fazer um bom trabalho de fiscalização do Poder Executivo Municipal, é importante que os vereadores sejam autônomos, ou seja, que não tenham nenhum tipo de dependência da Prefeitura. Além disso, é preciso ter uma estrutura de pessoal, materiais e outros recursos.
Mas você sabe quem é que também tem um grande papel de fiscalizador nisso tudo? O cidadão. É aquele que vê uma obra pública ficar parada durante anos, que vê o asfalto se deteriorando sem nenhum tipo de manutenção, que percebe desvios, irregularidades e até omissões por parte dos agentes públicos. Então, um bom jeito de vereador fiscalizar é a velha, simples e boa conversa com a população. É no contato com o cidadão que o vereador reconhece se a administração vai bem ou mal e se ela está atendendo às necessidades da comunidade. E é também pela conversa permanente e aberta com o vereador que a população se sente representada e defendida. Outra forma de fiscalizar é o vereador estar presente nos locais onde os serviços públicos são prestados, como visitar escolas e hospitais. E, de um jeito mais formal, um bom instrumento de fiscalização que o vereador pode utilizar é o pedido de informações. Trata-se de um questionamento ao prefeito, aprovado pela Câmara Municipal e que exige resposta por escrito. A prestação de informações falsas ou a falta de respostas constituem crime de responsabilidade cometido pelo prefeito. A convocação de secretários municipais para prestar esclarecimentos é outro instrumento de fiscalização. E existe também a Comissão Parlamentar de Inquérito, as famosas CPIs. Com a instauração de uma CPI, a Câmara de Vereadores forma um grupo que vai realizar uma investigação sobre fatos que apresentam sinais de irregularidade. E aí, Samuel, pronto para exercer o seu papel de vereador? Agora, aprendi a importância do papel do vereador no município, seja na elaboração de leis, do orçamento ou na fiscalização dos atos da prefeitura, sempre ouvindo o que a população tem a dizer. Isso me fez ficar com ainda mais vontade de exercer o meu papel. O que é o poder legislativo? Em uma democracia, o poder legislativo é aquele que tem a responsabilidade de discutir e aprovar as leis que regem a vida da sociedade. No Brasil, há o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O poder legislativo está presente também nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Em cada estado, há uma Assembleia Legislativa. Nos municípios, a Câmara de Vereadores e no Distrito Federal, a Câmara Distrital. As origens do poder legislativo ou do parlamento se encontram na antiga Inglaterra. Muito antigamente, na Idade Média, os reis reuniam conselhos de nobres e membros do povo para obter apoio às suas decisões. Com o passar do tempo, esses conselhos passaram a deter o poder de tomar decisões, vindo a funcionar como parlamentos. Isso representou uma limitação do poder dos reis ou uma divisão de atribuições. A ideia de que deveria haver divisão de poderes foi sendo progressivamente difundida. No século XVIII, o Barão de Montesquieu analisou com clareza e distinguiu 3 poderes políticos. O poder executivo, responsável pela administração e exercido pelo rei ou regente. O poder legislativo, responsável pela elaboração das leis e composto por representantes dos nobres indicados pelo rei e por representantes eleitos pelo povo. E o poder judiciário, responsável pela aplicação das leis. Esse princípio da separação dos poderes se encontra na base das modernas democracias representativas, como no caso do Brasil. Dentre eles, o que representa mais amplamente a sociedade é o poder legislativo, pois nele estão presentes os diversos partidos políticos em nome dos vários grupos sociais e correntes de opinião existentes no país. Uma verdadeira democracia requer um poder legislativo forte e atuante, que elabore as leis, fiscalize os atos do poder executivo e esteja em permanente diálogo com os cidadãos.
O Poder Legislativo Federal brasileiro é bicameral. Conta com a Câmara dos Deputados, composta por 513 parlamentares. O número de deputados por estado e pelo Distrito Federal varia de acordo com a sua população. A outra casa é o Senado Federal, constituído por 81 senadores, 3 por estado e pelo Distrito Federal. Juntas, elas formam o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados representa as diversas tendências da população brasileira, enquanto o Senado representa as unidades da federação. Cada casa tem a iniciativa de elaboração de leis que devem ser revisadas pela outra. Não pode haver lei no Brasil sem a aprovação do Poder Legislativo. Tanto a Câmara dos Deputados como o Senado se organizam em comissões que estudam e deliberam sobre os diferentes temas de políticas públicas. Há comissões voltadas para a economia, educação, saúde, agricultura, para o desenvolvimento econômico, a justiça, os direitos humanos e assim por diante. É o Congresso Nacional que aprova o Orçamento Federal, proposto pelo Presidente da República, distribuindo os recursos necessários ao andamento das políticas públicas e ações de governo. Além da fundamental atribuição de aprovar as leis, o Poder Legislativo também tem a importante função de fiscalizar os atos do Poder Executivo, do Presidente da República, dos seus ministros e responsáveis pelos diversos órgãos públicos. Essa fiscalização contempla a regularidade na execução das políticas públicas de acordo com as leis e planos aprovados. O Poder Legislativo é o espaço da democracia em que os diversos segmentos da sociedade podem se manifestar. Pelos canais de comunicação, pelas audiências públicas, pela Comissão de Legislação Participativa, entre outros meios, a sociedade e cada cidadão tem acesso a todo o trabalho legislativo e dele pode participar, oferecendo sugestões e afirmando posições. Não há democracia sem poder legislativo atuante e independente. A própria história do Brasil demonstra isso claramente. Em todos os períodos em que as liberdades políticas e civis foram reduzidas ou mesmo suprimidas, um dos primeiros atos dos governos ditatoriais foi o fechamento do Congresso Nacional. O Poder Legislativo é o espaço de representação da diversidade da cidadania de uma sociedade. É nele que se formam os consensos entre posições divergentes sobre as políticas públicas. É nele que você, cidadão brasileiro, pode fazer ouvir seus pontos de vista por meio de seu representante eleito ou até mesmo diretamente. Vamos recapitular? O Poder Legislativo é o espaço de representação da diversidade de uma sociedade. É no Legislativo que são discutidas e aprovadas as leis que regem a vida da sociedade. Além disso, também tem a importante função de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Para saber mais, acesse a Escola Virtual de Cidadania em www.câmara.leg.br/EVC e o nosso canal no YouTube em youtube.com/EVC Câmara dos Deputados. Até a próxima!